galera, sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é o dia do Minhas Leituras, que no caso é o quadro que aqui no canal que está substituindo o quadro de aquisições, uma vez que eu resolvi fazer essa mudança justamente para me deter tão somente naquilo que eu li e poder partilhar com vocês as impressões de leitura. E começando então por mangás, eu li apenas um mangá nesses últimos 20 dias e no caso é o volume 5 de Blame, que é uma publicação muito bacana, um mangá de ficção científica muito bem trabalhado, onde o protagonista, que se chama Killy, está atrás aí do gene Molden, que é um gene que tem talvez num único ser humano e que pode salvar toda a humanidade. Ele acaba tendo que enfrentar vários desafios nessa edição e acaba rolando também algumas viagens no tempo e coisas desse tipo, a fim de que ele consiga o objetivo dele. É um mangá assim, muito bem trabalhado, com boas viradas na história e que tem um nível de ação bastante acentuado, tem bastante briga, e mesmo que em alguns casos nós tenhamos alguma coisa do tipo Deus Ex Machina, né, que tipo assim, ele tem uma arma muito poderosa, ele dá um tiro, arrebenta um quarteirão, ainda assim o negócio funciona muito bem, a arte funciona muito bem, e é um mangá que tem me agradado bastante e que vai concluir em apenas 10 volumes. E eu indico a leitura para vocês aí de Blame. Também li O Porco Pirata, e esse quadrinho aqui é um quadrinho que me deu muita dor de cabeça, se assim eu posso me expressar, porque é um material que eu ajudei a financiar pelo Catarse e que é feito pelo João Azeitona. Ele colocou a campanha no Catarse, coisa e tal, há 2 anos atrás, e aconteceu sei lá o que ele ficou um tempão sem dar satisfação para quem financiou. Aí depois ele acabou dando alguma satisfação, até que finalmente o quadrinho foi produzido. E no caso a editora Mino, que acabou distribuindo o quadrinho, vem um marcador junto. E no mais, o quadrinho em preto e branco, tem um papel bacana. A arte é boa, é uma arte muito bem trabalhada por ele, ele desenha bem, isso não dá para negar, sabe? Tem um índice de ação assim relativamente bom, e dentro da trama o Porco Pirata busca na verdade o caminho para poder achar a cura da maldição aí que ele acabou sofrendo, que acabou transformando ele num porco. Não é contado no quadrinho como isso aconteceu, nem nada disso, apenas que ele está indo atrás disso aí também, de um tesouro, aquela coisa toda de pirata. É um quadrinho ok, não é nada demais, nada de sensacional, nada de fantástico, é um quadrinho ok, e que eu sinceramente fiquei aborrecido com o tempo que demorou para chegar na minha mão. E se sair uma segunda leva, por exemplo, financiado pelo Catarse, eu não ajudo, porque por causa desses transtornos que aconteceram por causa dessa publicação, que poderia ter vindo pelo menos com um autógrafo, né, para dar uma compensada nas coisas, mas também não veio não. É complicado. Um Pequeno Assassinato, quadrinho de alta qualidade do Alan Moore e trazido aqui para o Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Tem resenha no canal, dá uma conferida, vale a pena ter na coleção. Monstro do Pântano, Raízes do Mal, é o único quadrinho da Vertigo que eu li nesses últimos dias. Esse aqui é o volume 4, acho eu. Exatamente, é o volume 4. E é a conclusão do arco Rio Acima, onde o Monstro do Pântano, no caso, está ajudando uma mulher a alcançar um objetivo específico, porque ela escreveu um livro, ela morreu e a alma dela está presa dentro do livro. E o Monstro do Pântano está caçando os caminhos para poder tirar a alma dela de dentro do livro. No final do arco acontecem coisas bastante interessantes com o Monstro do Pântano, e você acaba conhecendo também o Parlamento das Ondas. E o Parlamento das Ondas terá um papel importante dentro da narrativa proposta aqui pelo Mark Millar, no caso. É um quadrinho bacana, valeu a pena acompanhar. O volume 1 e o volume 2 não são bons não,
o volume 3 é bom, e o volume 4 mantém mais ou menos o nível do volume 3, valendo a pena a leitura. Ou seja, Mark Millar foi melhorando à medida com que ele foi escrevendo o personagem, e isso é uma coisa boa. DC, Lendas do Universo DC Mulher Maravilha, volume 4, que é o volume que conclui a passagem do George Pérez enquanto desenhista, né, e roteirista, co-roteirista e depois só roteirista da personagem. E no caso aqui os encadernados se detêm a fase específica dele enquanto desenhista. E assim, começa muito bem o encadernado com a história Quem Matou a Mindy Meyer, que era a agente da Mulher Maravilha. E é uma história bem bacana, bem desenvolvida pelo George Pérez. Mas, entretanto, porém, conforme o tempo vai passando aqui nas histórias e o George Pérez vai produzindo o negócio sozinho, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque tem umas horas que a história vai perdendo a qualidade, e tem umas histórias que, assim, oscila muito de qualidade. E eu diria que dos 4 volumes, este, sem dúvida nenhuma, é o mais fraco de todos. Mas vale a leitura por completo para você ter uma boa visão de como é a Mulher Maravilha do George Pérez. Da fase Renascimento, Universo DC Renascimento Flash, volume 2. E aqui o Flash enfrenta o Deus da Velocidade, o sujeito aqui da capa. E é um quadrinho que vai trabalhar também não só a questão dele ter que enfrentar o Deus da Velocidade, quem é o Deus da Velocidade, como lidar com o fato de quem é o Deus da Velocidade. Trabalha muito a questão de justiça e vingança, por que matar, por que não matar, e também a interação dele com o Kid Flash, haja vista que o Kid Flash quer ganhar a confiança do Flash, né? Então ele faz algumas coisas, se equivoca em outras, e fica bem bacana. É um quadrinho muito bom, eu gostei bastante dessa edição, recomendo a leitura com força para vocês. É um dos títulos da fase Renascimento que compensa ter na coleção. O único pesar na publicação é a oscilação de qualidade na arte, porque como muda o desenhista, e tem acho que uns 3 desenhistas diferentes, a publicação acaba sofrendo um pouquinho com a qualidade da arte, porque às vezes a arte é bem ruim, em outros casos a arte é bacana. Então, mas em termos de qualidade de história, que é o que mais importa para mim, é um material muito bom que eu vou continuar acompanhando com prazer. Mensais da DC eu li só as do Superman, que foi o que necessariamente deu tempo, porque eu estou com um monte de mensais acumuladas para ler, e o negócio ficou assim: Superman número 5, Superman número 6, Superman número 7 e Superman número 8. Ou seja, setembro, outubro, aliás, setembro nada, agosto, setembro, outubro e novembro. Acumulou. E aí funciona que jeito? É assim: esse daqui, no número 5, o Superman e o Jonathan, o filho dele, vão parar na Ilha Dinossauro. Como isso acontece? Aí você tem que ler a história para saber como acontece. E lá eles têm que descobrir como sair de lá, porque fica muito difícil para eles sair de lá, e eles encontram inclusive um ex-soldado perdido ali na situação, vivendo ali na Ilha Dinossauro, e eles passam por uma série de adversidades e tudo mais. É uma história bem bacana, funciona bem. Eu achei que ia ser um tanto que insossa por causa da ideia da Ilha Dinossauro, mas pelo contrário, foi uma grata surpresa para mim, e é bom quando isso acontece, porque foi um quadrinho muito bem trabalhado. E eu quero mostrar um painel que eu achei bacana para vocês, que é bem esse aqui. E a arte como um todo, ela é bem bacana. Depois, a edição número 6, ela dá destaque pro Jonathan e pro Damian, no caso o Superboy e o Robin. Haja vista que o Robin resolve
capturar, vamos dizer assim, sequestrar o Superboy, porque ele acha que o Superboy é perigoso e, enfim, aquela coisa toda e aquelas paranoias que ele tem, muito parecidas com, às vezes, com as paranoias do próprio Batman. É legal, tá? É uma história legal, que vai trabalhar amizade, confiança, a construção deles serem, de fato, quem sabe, os futuros Batman e Superman, enfim, a ideia dos super filhos, né? Mas é o quadrinho que eu chamaria de legal. Aí a gente desemboca na edição número 7, onde o Superman, na edição, vai contar com a participação do Frankenstein e a noiva do Frankenstein. E rola aqui que uma determinada personagem na história é, na verdade, uma assassina galáctica. E o Frankenstein está atrás dela e o Superman acaba tendo que entrar na batalha e nessa situação toda até que as coisas se esclareçam e não sei mais o que lá, não sei mais o que lá. Em resumo, é uma história chata pra cacete e que eu não gostei não, e eu fiquei aborrecido. E eu fiquei aborrecido por quê? Eu fiquei aborrecido porque eu tenho uma edição muito bacana, depois eu tenho uma edição mais ou menos, e depois eu tenho uma edição ruim pra caramba. Eu falei assim, pronto, agora só me falta as edições entrarem numa constância, num desabar de qualidade. Entretanto, porém, rola a edição número 8 e ela é pura e simplesmente sensacional. Essa é a palavra para essa edição. Primeiro tem uma edição do anual do Superman, onde conta com o Monstro do Pântano, e a arte do quadrinho funciona demais e o roteiro flui de uma forma maravilhosa, onde é detectado, por exemplo, que há uma anomalia no Superman, e o Monstro do Pântano quer ajudar a resolver essa anomalia. O problema é convencer o Superman que de fato existe isso, e o jeito de se resolver, porque a proposta do Monstro do Pântano é um tanto que intrusiva. E aí, gente, acaba acontecendo que é um quadrinho que o cara que coloriu esse quadrinho precisa, tipo assim, receber um prêmio, porque ele coloriu os painéis de uma forma muito boa. A arte é bacana, mas o que ele fez aqui é um negócio pura e simplesmente sensacional. Sinceramente, provavelmente eu vou baixar o scan dessa edição para transformar essa imagem numa imagem de parede, um papel de parede no meu computador, porque ficou demais isso aqui. E depois começa o arco Multiplicidade, onde nós teremos muitos Superman, e esses Superman estão sendo capturados por alguma força sinistra, e requer então que o Superman, no caso, o Superman que a gente conhece, se una a uma equipe, no caso que cuida do multiverso, uma Liga da Justiça no caso, e a edição funciona muito bem, e eu quero saber como é que vai acabar isso daqui, porque é um material muito bom, essa edição número 8. Então, Superman está em boas mãos por enquanto. Marvel, a morte do Capitão Marvel, tem resenha no canal desse material que eu diria muito, muito, muito bom, vale a pena a leitura. Thor, o Deus do Trovão, aqui conclui a fase do Jason Aaron enquanto escritor do Thor digno, para começar a fase do Jason Aaron do Thor indigno. E aí, no caso, na fase do Thor indigno, quem impunha o Mjolnir é a Jane Foster, sendo ela então a Thor, né? E aí aqui vai fechar esses ciclos de histórias do Thor digno, por assim dizer, e ele vai se aliar a agente Solomon para resolver alguns problemas contra a Roxxon. E é muito bem escrito, mas muito bem escrito. E também o Thor do futuro, ele quer salvar a Terra por toda a lei. O problema é que o Galactus chega no que restou da Terra e quer devorar o planeta. E o Thor não quer permitir isso de maneira nenhuma. E é uma história muito, 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 muito bacana. E é um arco que flui muito bem.
e que conclui muito bem eu diria assim, essa primeira fase do Jason Aaron enquanto escritor. Leiam isso aqui, que isso aqui é coisa para se lembrar provavelmente para o resto da vida. Capitão América, deixa eu arrumar aqui, número 5, número 6, perdão, tudo errado, vamos de novo, número 6, número 7 e a número 8. Por partes, aqui conclui o Vertentes, onde o Steve Rogers ficou novinho de novo, e volta a ser o Capitão América, só que agora nós temos 2 Capitães América, se é assim que fala, no caso o Sam Wilson e o Steve Rogers, e funciona muito bem o roteiro aqui. O Nick Spencer consegue produzir um material bacana nessa edição, e o Vertentes conclui bem, na minha opinião. Pois tem Capitão América número 7, que compila a edição número 1 do Capitão América Steve Rogers, onde aqui acontece aquele fato que assombrou meia internet no ano passado, né, onde foi revelado que o Capitão América na verdade, agora, depois de rejuvenescido pela Kobik, né, que é o cubo cósmico senciente, né, que ele é um agente da Hydra. E é um quadrinho assim que, na minha opinião, essa edição especificamente, ela é mediana, tá? Vai construindo ou reconstruindo de certa forma o personagem. E na edição número 8 tem uma história do Capitão América Steve Rogers e uma do Sam Wilson. No dado do Steve Rogers é a história que conta como que aconteceu dele ter ficado novo e ter a vida dele mudada pela Kobik. Quem a motivou, de que forma que isso se deu, quais os planos, na verdade, por trás disso. E depois a gente tem o Sam Wilson, e no Sam Wilson ele tem ali suas inseguranças agora, uma vez que ele é o Capitão América, mas também tem o Steve Rogers, vai viver ele debaixo da sombra do Steve Rogers, como é que vai ser? Nem todo mundo aceita agora o fato dele continuar sendo o Capitão América, uma vez que o original está de volta, e por aí adiante, coisas desse tipo sendo trabalhadas dentro dessa edição. O que acontece no Capitão América é que ele tem, assim, um poder ou um desenvolvimento de roteiro muito, muito político. Sabe? Há uma crítica muito forte dentro da publicação sobre o momento político, social dos Estados Unidos, problemas ali com o desemprego, as questões das decisões do governo, também é tocado em algumas coisas a respeito de refugiados, entre outras coisas, sabe? Ideia de construir muro e por aí adiante. Então, ele tem uma carga política muito forte dentro da publicação, e isso vai determinando, obviamente, o que vai desembocar e por que vai desembocar no Império Secreto. E talvez a pergunta que nós temos quando nós vemos um Steve Rogers corrompido é que, se mal desenvolvido ou se perder as virtudes daquilo que tanto se acentua dentro de uma nação, talvez você transforme ideais de liberdade e de justiça em algo corrupto e que pode ser completamente desvirtuado. Uma coisa também que o Nick Spencer procura bater firme dentro da edição é que, de uma forma ou de outra, Steve Rogers é um homem inspirador e ele é um líder nato e as pessoas o seguem pura e simplesmente dele estar no local. Enfim, é um quadrinho que eu acho que vale a pena ler e que a gente tem que acompanhar justamente por causa dessa ideia trabalhada pelo Spencer, que vai desembocar lá no Império Secreto, e para entender direito o Império Secreto carece de ler sim o título do Capitão América. E para terminar, Guerra Civil 2 número 1 e Guerra Civil 2 número 2, que é a nova mega saga da Marvel, né? Aqui no Brasil no caso, que no Brasil veio com capa cartonada e papel LWC. A coisa mais bacana dessa publicação é a arte, o desenho é bom pra caramba. Não dá para reclamar em nenhuma das edições, o desenho é muito bom mesmo. Agora a história ela é bastante questionável. No fundo, é uma coisa do tipo que se os caras sentassem com um copo d'água e conversassem 15 minutos, talvez resolvesse
toda a trama e não teria problemas e ninguém desnecessário teria morrido na história. E é uma história, na minha opinião, assim, cheia de furos e de personagens mal trabalhados. Eu não vou aqui me delongar nisso aqui, mas na prática é assim. Tem uma luta contra o Thanos que eu acho que o Thanos não perderia. E depois também eu não acho que o Thanos chegaria do jeito que chegou, sabe? O Thanos não é daquele jeito. A outra coisa é os motivos da morte do Bruce Banner. Eles são pífios e, além de ser pífio, é uma coisa muito mal estruturada e numa coisa do tipo assim, não faz um tempão que ele não se transforma no Hulk e vai que transforma que jeito? Não tem como ele se transformar no Hulk uma vez que ele não tem a radiação gama necessária para promover essa transformação. E esses experimentos que ele disse que ele estava fazendo, isso também não promove a transformação. Então, é uma morte injustificável, sabe? O personagem podia até ter morrido, mas ter morrido de uma forma que de fato causasse impacto e não causou. E carecia talvez do Brian Michael Bendis ter conversado um pouquinho com o Greg Pak, no caso, para saber o que estava acontecendo, até porque quando o Banner perdeu a capacidade de se transformar no Hulk, o Pantera Negra estava lá e também o Steve Rogers, o Tony Stark, e ambos estão ali junto com o Banner naquela situação. Então é tudo muito furado, tudo muito complicado. Tem uma hora que o Homem de Ferro acaba raptando o Ulysses, que é o inumano que prevê um futuro possível, e o Ulysses fala assim para ele, mas se você quisesse fazer esses exames em mim, era só ter pedido. Aí você fala, pô, bicho, então para que ele fez isso? Era só ter pedido. Que ele está impulsivo por isso, por aquilo. Para com isso, gente, sabe? Ele é o Homem de Ferro, um dos caras mais inteligentes do mundo. Ele faz as coisas de forma calculada, ele sabe o que ele está fazendo. Então, sinceramente, eu não gosto, eu acho a trama mal elaborada. Ela pode ter até uma proposta legal, mas eu acho uma guerra desnecessária. E não só isso, é uma coisa que do tipo assim, escolha um lado. Não tem lado para escolher porque os dois são tanto que sem graça. Enfim, é isso aí. Bom, galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas leituras. Em janeiro eu volto com outras leituras, até porque tem um tanto de coisa aí acumulada para ler que eu quero ver se eu dou uma diminuída na pilha de leitura. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Participe também do nosso grupo lá no Facebook, que está um tanto que bacana, a gente poder ali compartilhar algumas ideias e tudo mais. Peça para participar, entre ali e some com a gente. Curta a nossa página no Facebook e também visite o blog do Eu Leio Gibi. Se você não é inscrito no canal, peço de novo, inscreva-se, porque isso também é muito importante para o desenvolvimento do canal. Curta esse vídeo, conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte em todo mundo, fui!